Será que Deus existe mesmo? Será que Deus é apenas um construto feito pelo homem para justificar aquilo que o homem desconhece? Ou ainda, algo que o homem criou para explicar ou para dar razão a alguma coisa à sua imagem e semelhança? Será que Deus, que foi criado à imagem e semelhança do homem, será que é só uma ideia? Será que é só um delírio do homem? Sabia que esse tipo de questionamento já está na própria Bíblia e foi feito através de uma carta escrita por um cara chamado Paulo à igreja que estava em Roma. Ele escreveu isso de maneira muito magistral e ele explica, e a gente vai analisar isso juntos aqui, porque tem muita gente que tem aquela coisa assim, não creio em Deus e no universo, mas é aquela coisa, né? Universo é universo. E não entende todas as ramificações espirituais, energéticas e principalmente emocionais de você ter uma espiritualidade que de fato está praticante e não apenas teórica. Bora dar uma olhada nisso daqui. Se você tem uma Bíblia em mãos, veja primeira carta aos Romanos, ou carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 20. Caso você não tenha, não tem problema. Basta dar uma olhada aqui nesse site, bibliaonline.com.br. Aqui essa sigla ACF nada mais é do que a versão traduzida, no caso Almeida Corrigida Fiel, RM de Romanos, capítulo 1, tá? Romanos 1, 20, versículo 20. Porque as suas coisas, o Paulo está se referindo a Deus, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. O que ele está querendo dizer com esse versículo aqui, esse único versículo? Vamos voltar aqui. Para começar, ele já fala algo que é embaçado de começar para parar para analisar, as coisas invisíveis. Ou seja, está falando de coisas que não vemos, coisas que não entendemos, coisas que estão além da nossa compreensão. Ok. E aí ele joga uma espécie de retórica para você entender pelo efeito a causa. Traduzindo, você entende o programador pela programação, você entende o criador pela criação. Está seguindo a lógica? Tanto o seu eterno poder, voltando no versículo, né? Então, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade se estendem, claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, ou seja, não dá para você dizer que não existe quando você presta atenção nas coisas do mundo. E aí, um questionamento que, inclusive, filosoficamente foi levantado por alguns filósofos aí séculos depois, né? Num período de mais ignorância, é que Deus, na verdade, como Nietzsche, a infame frase que Deus está morto. Por quê? Porque esse Deus, contextualmente, era uma criação do homem. Mas Paulo já falou sobre isso séculos e séculos atrás. Então, como é que podemos entender Deus? Eu vou explicar, e espero que você entenda que para explicar Deus precisamos entender a linguagem que Deus usa. E para isso eu vou utilizar uma disciplina que talvez você, na sua época de escola, não gostou muito, ou ainda não goste muito até hoje, mas ela é indispensável para você entender o universo. E o nome dela é matemática. A matemática é fundamental para você entender Deus. Quer entender Deus? Entenda um pouquinho de matemática. Eu vou tentar simplificar aqui para você, tá? Para deixar algo leve e não algo enfadonho. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos abrir aqui o Google. Vamos juntos dar uma olhadinha aqui no Google e eu vou mostrar para você algumas coisas, tá? Então tá aqui, dessa vez com menos abas. E vamos colocar aqui na busca, por exemplo,
a famigeradíssima, a quase enfadonha razão dourada ou número áureo, tá? Que é isso? Isso aqui, meu jovem, é uma proporção. Aí você pensa, isso aqui é o tal do Fibonacci, né? Não, cara, não é nem o Fibonacci, nem o Bonatti do fio, e nem o Twitter, e nem nada nesse tipo. É uma proporção que existe em várias coisas. Você pode fazer várias coisas arbitrárias, né, de você meter um Fibonacci onde você quiser, mas o ponto é o seguinte. Por exemplo, você tem essa proporção áurea, tá? Aqui numa folha. Pô, legal. Você tem a proporção áurea aqui numa folha. Você tem essa proporção áurea numa concha. Aí você pensa, mano, você vai lá para Praia Grande, sabe? Não é nem Praia Grande, né? Praia Grande é pejorativamente falando. Mas você vai para Praia Grande, aí você cata uma concha tosquinha, naquela areia toda mijada. Aí você cata aquela concha lá e você olha para aquilo, velho. Aí você pensa assim, tá, uma coisa insignificante como isso daqui, né? Aí você pega e você vê o mesmo código fonte que está numa concha tosquinha da Praia Grande, numa galáxia, lá no, sabe, lá na PQP, lá no raio que o parta, lá do outro lado do universo, numa galáxia, velho, que é composta por centenas de milhões de estrelas. E cada estrela, em média, com sei lá quantos planetas. E cada planeta com mais um monte de praia enfadonha, com mais um monte de concha insignificante e tosquinha, como essa da Praia Grande. Aí você pensa assim, nossa, velho, será que realmente somos fruto simplesmente de uma tal de seleção natural? Será que aqui no planeta Terra as coisas simplesmente calharam, né? Calhou de todas as possibilidades possíveis acontecer assim de por acaso, né? A Terra estar ali naquele lugar, naquelas condições, nem muito longe, nem muito perto do Sol e tudo mais, com água, etc e tal, com a quantidade de gravidade, com a Lua coincidentemente do mesmo tamanho, entre aspas, do Sol. É uma Lua um tanto quanto estranha ali, meio esférica, meio enfadonha, muito redonda, redonda demais. Que estranha essa Lua. Não parece como outros satélites, entre aspas, também naturais ali em outros, ao redor de outros planetas e tudo mais. Mas será que isso é só seleção natural? Tá bom, que seja. Por que essa seleção natural ela acontece lá na PQP também? Você pensa, não, peraí, tem alguma coisa em comum, tem um padrão nisso. Beleza, e o padrão é justamente essa proporção áurea, que é parte de um código fonte, o código fonte da vida. Isso é só um pequeno glimpse, né? Isso é só um pequeno, assim, uma degustaçãozinha de que existe algo que não está restrito apenas ao planeta Terra e que tem uma certa inteligência. Então vem comigo que a gente vai juntos tentar chegar num consenso prático sobre o que pode significar Deus. E, partindo da definição inicial, vamos trabalhando esse conceito para definirmos cada vez mais e chegar no entendimento que as pessoas hoje têm, principalmente as pessoas mais religiosas, as pessoas que vão mais à igreja e costumam louvar a Deus. Então, vamos partir de uma base totalmente lógica, fria, racional, completa, e vamos fazer esse caminho até chegar no final, até a parte da adoração, do louvor de Jesus Cristo e de toda essa parte mais teológica. Como é que essa ponte é feita? Beleza? Então, você observa, e isso matematicamente é um processo chamado de antiderivação, né? Ou antiderivativa. É quando você pega no caso,
alguma coisa e aumenta o nível de dimensão a essa coisa. Em outras palavras, é como se você fizesse uma impressão 3D através de um modelo 2D. O que é isso? Eu estou tentando explicar um processo mental que a gente faz para tentar entender algo numa dimensão maior na qual estamos. Porque há de convir comigo você que se existe um certo traço ali, uma pista, na concha da Praia Grande e na galáxia, na PQP, se existe a mesma pista, isso deve remeter a uma mesma origem. Como é que chegou tanto lá no macro quanto no micro, numa conchinha tosquinha? E se você for ver, existem outras ramificações dessa inteligência, tá? Então aqui você também tem essa mesma proporção. Os caras começaram a parar e olha só, no corpo humano também tem essa fita aqui, mano. O que é isso? Eles começaram a medir e viram que caso você pegue desse pontinho aqui até esse pontinho, se você chamar isso aqui de o quê? Um palmo, ok? Aí você pega desse pontinho aqui do meio e vai até o cotovelo, tá? Vai dar mais ou menos essa proporção áurea. Aí você me pergunta, mas por que não é exatamente a proporção áurea? Porque, cara, por mais que seja matemático, também é estatístico, também tem outras variantes, tá? Então, não é uma coisa ali completamente exata. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte. Isso aqui, ó, tende, tá? Isso aqui tende à proporção área. Como assim? Pensa que essa curva azul aqui, ela está indo para a direita, ok? Ela está se aproximando à medida que isso aqui, né? Se a gente pegar e esticar isso daqui, a tendência é que isso tangencie essa linha pontilhada vermelha. Isso é um conceito matemático chamado de assíntota de uma função. Mas na prática é o quê? É aquele cara que nunca conseguirá superar um certo limite, tá? Os físicos gostam de achar que é a velocidade da luz, né? Então, é quase como se fosse assim, nossa, você chega quase perto da velocidade da luz, mas à medida que você chega, a massa aumenta e tudo mais. É mais ou menos nessa linha de raciocínio, tá? Então, uma certa linha demarcatória que é um referencial, beleza? Vamos voltar aqui. Então, isso é o quê? Essa linha demarcatória que é um referencial é essa proporção áurea. Então, vamos voltar aqui para tu ver. Essa linha pontilhada vermelha é a proporção áurea. E essa linha azul, se a gente for considerar em termos de corpos, são justamente as distribuições estatísticas de todas as variantes possíveis e as combinações possíveis dessas variantes genéticas de cruzamento entre corpos diferentes. Mas a tendência é que sempre se aproxime dessa proporção áurea aqui. Aí você vê, mas só tem aqui no braço? Não, ó, também tem aqui no dedinho, certo? Também tá aqui, ó. Então sempre é assim, ó. Aí a pontinha, considera 1. Pegando o ossinho aqui. Legal. Aí aqui, já a proporção área. Eita. Beleza. Aí aqui, você considera 1. Aqui, proporção área novamente. Tá bom, tá começando a ficar estranho. Tá tendo essa proporção área em tudo quanto é lugar. E a cada vez mais que você começa a olhar, você vê essa proporção enfadonha em tudo quanto é lugar, cara. Então, assim, e agora? Por quê que essa proporção área está em tudo quanto é lugar? Será que é porque essa proporção áurea ela é um indicativo de inteligência? Será que é porque onde tem essa proporção é a digital de uma inteligência maior? Porque, veja, você pode até pensar assim, ah, mas o corpo humano, ok, mas tem lá os macacos. Ah, tá bom, né? Você acha que veio dos macacos, mas e a questão da folha, né? Aí você vai falar assim, não, mas isso aí a folha veio de algum lugar, né? Tá bom, mas por que todas as folhas têm a mesma proporção de, seja gimnospermas, angiospermas e
árvores com fruto, sem fruto, com fruto meia boca e tudo mais. Por que que é a mesma coisa o tempo todo, tudo quanto é lugar, você pega e olha isso daqui. Aí, vamos explicar mais um conceito, espero que você esteja comigo ainda, espero que não esteja muito enfadonho. Na verdade, eu não espero é nada, entendeu? Então, se tiver enfadonho, simplesmente muda de vídeo, eu tô aqui para explicar o bagulho. Então, vamos pegar e colocar outra coisa aqui, ó. Tá? Entropia, outro conceito que eu quero explicar para você, para a gente chegar num consenso sobre definição de Deus, tá? Partindo de uma base completamente 100% fria, lógica, materialista e enfadonha. Então, um conceito que eu apresento para você é um conceito da física chamado de entropia. O que que é entropia? Cara, entropia é uma condição. Você tem aqui as definições formais, medida no sistema termodinâmico, grau de desordem, grandeza termodinâmica, mas um monte de coisa enfadonha aqui que não interessa, tá? Então vamos voltar aqui, ó. O que que é entropia? A entropia é a tendência de desorganização ou esfarelamento, digamos assim, da matéria. É como se, aliás, não é como se não, é exatamente isso. Pensa num copo cheio d'água. Por que que a água fica naquele copo? Porque existe uma barreira do copo. Se você pegar e tirar o copo, tirar o vidro e só deixar a água lá, vamos supor que você está no Minecraft, tá? Você vai, coloca a aguinha lá dentro do lugar no modo criativo, aí você deixa ela e ela tá lá bonitinha. Só que o que que acontece se você arrancar fora o lugar que estava contendo água? Ela vai começar a fluir e ela vai fluir para baixo. Então, ela vai seguir uma outra lógica, mas ela vai se espalhar. Essa tendência de se espalhar, ao invés de ter uma forma, podemos chamar de entropia, tá? É um conceito, uma explicação mais rudimentar, mas dá para o gasto, entendeu? Nesse primeiro momento, dá para o gasto. Tá, aí você me pergunta, o que que isso tem a ver com Deus, cara? Veja só, você tem a tal da folhinha, a tal da tua mão, a concha da Praia Grande e a galáxia lá na PQP. Todas elas têm o mesmo padrão matemático. Aí você pensa assim, todas essas formas, elas estão contidas numa forma. O seu corpo, ele está circunscrito numa forma. A concha, ela está circunscrita numa forma. O que faz o seu corpo manter essa forma, ao invés de se dissolver numa nuvem, é justamente o oposto da entropia. E aí você tem uma definição formal de inteligência na matemática, que é justamente a sintropia. A quantidade de sintropia num sistema é o que caracteriza a inteligência desse sistema. Então vamos lá. Vamos compartilhar a tela aqui novamente, para ver se nesse rascunho improvisado a gente chega em alguma conclusão aqui. Tá? Misturei aqui as línguas enfadonhas. Opa. Beleza, agora vai. Então, tem aqui. Eu não lembro agora onde é que eu vi isso daqui. Mas, basicamente, a sintropia é o oposto da entropia. Tá? Se a entropia é a tendência. Vamos voltar aqui na entropia. Se a entropia, a tendência é tudo se espalhar, ficar bagunçadão, a sintropia é o reverso disso. Mas no sentido de ter forma, tá bom? De ter forma. Então aqui, por exemplo, tem um sólido, né? E lá nas aulinhas de química, você lembra que as moléculas estão todas coladinhas
de modo a quanto mais colado está, mais sólido fica. E quanto mais disperso está, menos sólido fica. E maior entropia apresenta o sistema, tá? E você tem aqui um monte de definição técnica, fórmulas, tosquinhas, etc e tal. Beleza. Vamos voltar aqui, então. Perceba que, por que a galáxia ela continua nesse mesmo formato? Por que da sopa primordial do Big Bang acabou resultando nesse formato? Há 13,8 bilhões de anos atrás, conforme a ciência humana acha, o universo foi criado na explosãozinha do Big Bang. Tá bom. Naquela época, segundo a ciência humana, aquilo era só uma sopa primordial. Não tinha nada, não tinha forma, não tinha porcaria nenhuma, era tudo num ponto só. Beleza. E desse ponto aí explodiu, virou um monte de coisa e tal. Mas por que colapsou, entre aspas, nisso, nessa forma, tanto aqui como lá? O fato de ter uma forma e de ter uma forma diferente em lugares diferentes com uma mesma codificação é o sinônimo de inteligência. Porque a inteligência, nesse contexto, ela conduziu a matéria, a energia, entre aspas, caótica, da condição inicial do sistema, para se arranjar numa combinação precisa, que revela essa proporção áurea, que revela justamente essa fórmula, digamos assim. Isso tanto na concha da Paia Grande, como na galáxia, tá? E aí você pode extrapolar isso para várias outras estruturas, tanto biológicas como inclusive arquitetônicas. Conforme você segue isso, você tem uma maior harmonia. Mas beleza. Então, você pode ainda, numa aposta ferrenha, né, no ceticismo e tudo mais, pensar assim, mas o fato de ter uma certa inteligência, que não dá para você discutir com fatos, você tem a concha, você tem a galáxia, está lá e acabou. Você ainda pode dizer assim, mas isso não significa que exista um criador, um ser, tá? Que cria todas essas coisas, tudo ao mesmo tempo. E aí é que voltamos aonde estávamos anteriormente, lá na Bíblia, para as coisas invisíveis. Desde a criação do mundo, e aí eu expliquei um pouquinho sobre a criação do mundo, né, essa questão do Big Bang, etc., tanto o seu eterno poder. Aí aqui está falando de energia. A energia infinita. Um peido que o Sol dá é capaz de lascar toda a civilização humana. Um peidinho. Aqueles assim que nem tentou segurar, escapuliu. Já é capaz de acabar sabe, as telecomunicações, satélite, o caramba, quatro. Um peido que o Sol dá. Imagina se o Sol realmente levar a sério e querer dar um arroto com força. Imagina o quão catastrófico isso pode ser para os planetas e para a frágil tecnologia humana. Então, se um pequeno arroto do Sol pode causar toda uma catástrofe, imagina quando se considera da origem do universo. Imagina quando se considera no centro de uma galáxia. Imagina quando se considera na origem de toda essa energia. E você pode me falar assim, não, mas essa energia não tem origem. Mas você deve, indubitavelmente, acreditar e concordar que ela existe. Energia existe. E se você não quer acreditar na origem da energia, você ainda assim é obrigado a aceitar o modus operandi dessa energia e o código-fonte que ela tem, porque a energia ela também se comporta segundo leis. E aí a gente vai começando a evoluir um pouco o conhecimento, porque alguns capítulos à frente, Paulo escreve sobre leis, tá? E a gente vai chegar lá, mas beleza. Desde a criação do mundo, do seu eterno poder, como a sua divindade se entendem, ou seja, dá para você entender tudo isso e ver claramente pelas coisas que estão criadas.
para que eles fiquem inexcusáveis. Ou seja, Paulo chegou à seguinte conclusão: velho, tu olha para um monte de coisa e você vê a digital de Deus, segundo o raciocínio de Paulo. Pô, tu vê a digital de Deus em tudo quanto der. Então, é óbvio que Deus não apenas existe, como é soberano. Porque veja só, você pode, inclusive, pensar assim, nossa, mas tem muita gente que é malvada e faz coisas ruins e faz coisas erradas. Essas pessoas, elas também têm formas que seguem a mesma inteligência infinita. E esse é o conceito que eu quero apresentar para você de Deus. Deus, conforme os religiosos costumam falar com mais, né, digamos assim, mais facilidade, onipresença, onipotência, onisciência. Mas para um termo puramente lógico e puramente matemático, considere inteligência infinita. Se uma inteligência artificial criada por um ser humano que tem inteligência finita consegue aprender e consegue iterar os próprios aprendizados que tem em várias... Iteração é uma coisa muito tosquinha, cara. E se você for ver, você considera a proporção áurea como uma espécie de iteração em si própria, né? Você tem 1, e depois você tem 1.61, etc. Esse 1.61 só existe porque existiu um antecedente. Então é uma iteração, só que existe um certo acréscimo. No caso da inteligência artificial, ela itera dentro daquele espaço fechado, ou seja, você tem 10, você faz 10 fatorial, você itera dali para menos. Então, a inteligência artificial, pelo menos até agora, né, ela está nessa linha de raciocínio para aprender. Então, ainda é algo bem rudimentar. Mas, mesmo rudimentar, é muito impressionante. Esses dias saiu aí uma manchetona, assim, nossa, que legal. Um robô que consegue servir café. Puxa, que incrível. Ele pega uma cápsula de café, coloca na cafeteira e aperta o botãozinho para fazer café. Uau! Mas veja que para um robô, com uma mão humana, fazer tudo aquilo, corrigir as rotas, etc., existe todo um monte de inteligência por trás disso. Mas olha que engraçado, você vai olhar a mão do robô e você vê as mesmas proporções áureas da tua mão. E aí, o homem tenta iterar a criação de Deus, ou a criação da inteligência infinita, que aconteceu no próprio homem. Mas existe um pequeno, grande ponto falho nisso. Nunca o homem será capaz de criar algo maior que o limite de sua própria inteligência. Você pode juntar todos os caras mais inteligentes do mundo, juntos, todos pensando no mesmo foco, no mesmo objetivo. Jamais superará a inteligência infinita, porque não tem fim, entende? Então, quando se fala de Deus, se fala desse nível de inteligência. E para contextualizar isso para que as pessoas entendessem há milênios atrás, foi preciso codificar o conhecimento contextualizando com fatores culturais, históricos e sociais da época. E isso envolve em você, por exemplo, num dos mandamentos, falar assim, não cobiçar o boi, a ovelha do próximo e tudo mais. Coisas que hoje em dia, mano, quem tem boi, velho? Quem tem ovelha? Poucas pessoas. E quer dizer nada você ter uma ovelha. Agora, você vai falar assim, ó, não cobiça o iPhone do coleguinha. Ah, e a galera vai entender. Porque hoje iPhone é algo que é contextual, é cultural. Agora, imagina se você falasse iPhone há 10 mil anos atrás. Ah, não cobiça o iPhone do coleguinha. Quê? Que é isso? O que é iPhone? Entendeu? Então, existe uma adequação cultural, contextual e histórica para você tentar explicar a inteligência infinita. E Paulo está aqui explicando essa inteligência infinita, e eu espero ter, pelo menos até agora, deixado um pouco mais claro que, primeiro, nós, como seres humanos e como habitantes de corpos humanos, temos o privilégio de ter um corpo com uma engenharia muito bem feita, uma arquitetura muito bem feita, que segue uma lógica matemática muito precisa. O que está no seu corpo é onde também está, a engenharia que está no seu corpo é a mesma engenharia e arquitetura que está em galáxias. É a mesma engenharia e arquitetura
que está na natureza. É aí que você começa a entender, feito à imagem e semelhança do Criador. Por que a imagem e semelhança do Criador? Isso é uma maneira das palavras tentarem explicar isso, esse fato matemático. Quanto mais você entender matemática, mais você vai entender Deus. Por quê? Porque você vai entender a linguagem que Deus usa para, digamos assim, criar, certo? E lembrando, tente não entender Deus de uma maneira como se fosse um cara barbudo, com túnica branca, sentado numa poltrona branca de mármore. Tenta tirar essa ideia da tua cabeça e perceber que isso sim é uma criação humana para tentar ilustrar e simbolizar Deus. Mas Deus é impossível de ser simbolizado, porque a inteligência infinita é impossível de ser sequer conjecturada por um ser de inteligência finita. Tá fazendo sentido? Eu espero que sim, porque eu estou dando o meu melhor aqui para explicar em termos mais técnicos e enfadonhos. Eu poderia falar como qualquer outro religioso fala, ou simplesmente qualquer outro pastor fala, ou teólogo, e fala, não, Deus é supremo e tudo mais, olha a natureza e tudo mais, e fica por isso mesmo. Mas isso todo mundo está falando. Agora, o que as pessoas não falam é a questão da matemática. E como as leis matemáticas nada mais são do que pequenos traços ou pequenas pinceladas da obra de arte de Deus, que é o universo, ou a obra de arte da inteligência infinita, que é a criação, que é o universo. Beleza? Então, definição de Deus. Será que Deus existe mesmo? Dá uma olhada, olha de novo, veja a concha enfadonha, veja que tudo isso tende a essa proporção áurea, tudo isso tende a uma mesma proporção, a uma mesma fórmula, a um mesmo conceito matemático. Tanto aquilo que está aqui, quanto aquilo que está em outro planeta, no nosso sistema solar, em outro sistema solar, no outro canto do universo. E aí entenda que tem alguma inteligência por trás disso. Por enquanto, é só nesse vídeo aqui. Coloca aí nos comentários o que você acha, se você concorda, se não concorda, se nem tem corda para elaborar uma opinião sobre isso, você está ocupado demais aí, querendo ganhar dinheiro, enfim, né? Ao invés de tentar entender essas coisas, fica a seu critério, comenta aí, fala o que você gostaria de ver nos vídeos subsequentes. Eu vejo você no próximo vídeo.